Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão temática do eixo 3, a sessão temática 10 do eixo 3, o eixo dedicado às questões de história, historiografia e crítica. Temos agora, nesta manhã, até às 10 da manhã, 4 trabalhos. O primeiro, Vias de Rodagem e Ferro, elementos alicerçantes do desenvolvimento do Oeste Potiguar no início do século XX, do Gabriel Medeiros, da Isabelle Soares, do Luiz Antônio Soares, da Milena Martins. Na sequência, o trabalho intitulado História, Memória e um Território, a Estrada de Ferro Vitória Minas, uma valoração patrimonial, da Lívia Cavazzoni e da Renata de Almeida. O terceiro trabalho intitula-se Os Trilhos, o Jardim e a Nova Rua, as adequações no traçado urbano do Bom Retiro, São Paulo, 1889 1891, da Cristina de Campos e da Shelda Guedes. E, por fim, As Águas que Configuram Cidades, da Luciana Gonçalves Dias, da Renata Baesso e do Jorge Martins. Gente, como temos 4 trabalhos, vamos poder dedicar 15 minutos para cada, e dá para apresentar com calma, né? E depois temos 1 hora para conversarmos, para discutirmos, enfim, para conversarmos em comum. Né? Acho que o trabalho tem vários pontos de contato. Então, também só para combinar todo mundo, eu e a Jasmine vamos ficar atentos ao tempo de apresentação, e quando estiver faltando uns 2 minutos, a gente faz um pequeno sinal, né, dizendo 2 minutos, para poder saber que está, né, é necessário ir para as considerações finais, tudo bem? Jorge, eu acho que seria melhor a gente falar, porque às vezes a pessoa está com a tela cheia e não consegue ver. É melhor falar, é verdade, tá certo. Isso. Aí a gente vai só avisar 2 minutos, então. Tá bom? Isso. Então, vamos lá. Então, uma ótima manhã de trabalho para todo mundo. Vamos ao nosso primeiro trabalho de hoje. Bom dia a todos. O trabalho a ser apresentado hoje se intitula Vias de Rodagem em Ferro, Elementos Alicerçantes do Desenvolvimento do Oeste Potiguar no início do século XX. Este trabalho é fruto do grupo de pesquisa House, História da Arquitetura e do Urbano no Sertão. Pode passar, Milena. Os autores do trabalho sou eu, Luiz Antônio, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFESA, Campus Pau dos Ferros, juntamente com as estudantes Milena Dutra e Isabelle Pereira, também estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFESA, Campus Pau dos Ferros, sob a orientação do professor Dr. Gabriel Leopoldino, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo também pela UFESA Pau dos Ferros. Nossa apresentação ela consiste nos seguintes pontos. Inicialmente, faremos algumas considerações acerca da problemática viária no Oeste Potiguar, e o recorte temporal estipulado foi dividido em 3 fases, na qual será abordada durante a apresentação, indo dos anos de 1900 a 1915, de 15 a 27 e de 1927 a 1950, seguida pelas considerações finais. O principal objetivo desse trabalho é apontar elementos sobre a história do desenvolvimento urbano através das relações de estradas carroçáveis, de ferro e de rodagem, na rede de cidades que forma o Oeste Potiguar dentro da sua materialidade. O Oeste Potiguar é a mesorregião do estado do Rio Grande do Norte, composta por uma série de municípios que conformam essa região em estudo. Então, a estruturação da rede urbana dessa região ela é apoiada por intervenções técnicas, tanto da IOCS, a qual será abordada posteriormente, que é a Inspetoria de Obras Contra-Secas, que norteou 2 principais eixos, que foram as estradas carroçáveis e as estradas de ferro. O recorte temporal estipulado, ele se estende até meados do século XX, e ele começa ali com uma pequena introdução até o final do século XIX. O material utilizado, a metodologia, ela se baseia principalmente em fontes primárias e secundárias, principalmente nos relatórios ministeriais de época, como o Ministério de Viação e Obras Públicas, reportagens de periódicos e discursos de figuras públicas de renome para a região, como os políticos Jerônimo Rosado e Câmara Cascudo.
Sabe-se que a ocupação e o povoamento do sertão nordestino brasileiro, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, ele obedece à lógica do ciclo do gado e a criação pastoril, uma vez que essas atividades elas eram iniciadas onde havia possibilidade de algum grau de segurança hídrica, geralmente leitos de rios, onde propiciava o crescimento dessas atividades. Então, no cenário de início do século XIX, a atividade agrícola e a tradição pecuária, elas encabeçam o surgimento das primeiras estradas de boiadas ou as estradas carroçáveis. Então, as primeiras vias carroçáveis, elas estabeleceram um fluxo no alto-oeste do Rio Grande do Norte, que fazia ligação com os estados nordestinos ali da Paraíba, Piauí, Pernambuco e Ceará. Aqui no mapa ao lado, principalmente, a gente pode ver que como o Rio Grande do Norte ele faz fronteira com os estados do Ceará e a Paraíba, o comércio ali naquele círculo, e principalmente ali no oeste do estado, ele era muito intenso e tinha muita relação com esses outros estados circunvizinhos. E também destacamos o cultivo de algodão e criação de gado ali presente na região. Pode passar. O ciclo de produção algodoeira, criação pecuária e cana-de-açúcar eram os principais insumos e atividades regionais exercidas na época. Aqui no mapa ao lado, a gente tem um recorte do estado do Rio Grande do Norte inteiro, acima, com as principais atividades desenvolvidas. Só que para uma maior ênfase, nesse mapa abaixo, a gente destaca a região oeste, onde podemos ver as principais atividades exercidas, notadamente 3 atividades de primordial importância, que seriam a criação de gado, esses triângulozinhos laranjas, seguido pela produção algodoeira, que são os triângulozinhos azuis, e a cana-de-açúcar pelos triângulos em verde. Então, a gente nota que aqui no Alto Oeste, principalmente, o ciclo de produção desses 3 elementos, dessas 3 atividades, ela era bastante intensa, se comparado ali à cidade de Mossoró, que ali em 1908, ela funcionava como um ciclo, como uma via comercial ali da época, né? E não tanto como uma região produtora, como podemos ver aqui no Alto Oeste. Então, outras atividades que complementavam o espectro de produção da microrregião ali do Alto Oeste eram a extração de maniçoba e de carnaúba, também soaceira e madeiras, e plantação de fumo também. E com essa dinâmica em curso, a deficiência no número de estradas, ele refletia na iniciativa de buscar em outros estados formas de exportar o volume produzido ali na região, notadamente o Ceará e Paraíba. Então, já no ano de 1870, conseguiu-se construir algumas estradas carroçáveis. E o relatório provincial, do Rio Grande do Norte, em 1874, ele já apontava as primeiras tentativas de agenciamento da região interiorânea e litorânea dentro do estado. Pode passar. Percebe-se que a real necessidade de modernização dos meios de transporte para atender o escoamento de produção, ela impulsiona a materialização dos esforços para a construção das estradas de ferro. E João Orist Graf, no ano de 1878, ele faz o projeto da primeira estrada de ferro, que ia de Mossoró aos limites do estado, passando pelos municípios de Apudi e Pau dos Ferros. Projeto esse idealizado, mas não realizado na sua completude. E no ano de 1909, a linha férrea de Mossoró foi aprovada, o mesmo projeto de Graf, 30 anos depois, só que ele foi aprovado com modificações. E, paulatinamente a isso, tínhamos a criação da Inspetoria de Obras contra Secas, importante avanço do governo para combate às secas e não somente auxílios em caráter emergencial, como vinha acontecendo em épocas passadas. E, em 1912, é dado início à construção do trecho que partia de Porto Franco, no município de Grossos, vindo a ser inaugurada no ano de 1915. Passo a palavra para a Milena. Oi, então, aqui a gente entra no recorte temporal de 1915 a 1927, que foi onde ocorreram as novas intervenções, né, na construção das estradas de rodagem realizada pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, a IFOX. Só abrindo parêntese, que foi que a partir do ano de 1919, que foi nesse recorte temporal, que a antiga IOX passa a se intitular de IFOX. Então, totalizaram-se 7 intervenções que podemos ver nesse mapa, a maioria delas, que é um mapa do ano de 1926, das estradas presentes
no estado do Rio Grande do Norte. Nesse mapa, a gente sintetizou, né, essas 7 intervenções e podemos iniciar falando da via que ia de Parelhas ao entroncamento. Desculpa. Que seria essa ligação de Parelhas com a ligação de Parelhas, no Rio Grande do Norte, com o estado da Paraíba. E esse foi o principal objetivo dessa via, foi a ligação do estado do Rio Grande do Norte com a Paraíba. As obras se concluíram em 1922 e a extensão dessa via era em média de 33 quilômetros. A próxima via é a via do Jardim do Seridó à cidade de Caicó. E essa via, que é essa da região do Seridó à cidade de Caicó. A conclusão dessas obras foi em março de 1922 e a extensão dessa via era em torno de 47 quilômetros. A próxima via é da cidade de Caicó à Serra Negra, que essa Serra Negra está aqui, perto, já fazendo conexão com a Paraíba, e a cidade de Caicó. E as obras foram concluídas em dezembro de 1922 e a extensão dessa via era em torno de 54 quilômetros. A próxima via é da cidade de Caicó, Augusto Severo, que é atual Campo Grande, município do Rio Grande do Norte, com ramal na cidade de Caraúbas. E o principal objetivo dessa via foi a ligação da região, né, do Seridó, que ficava nessa extremidade, com a região do Alto Oeste, com, né, pontos de passagens na cidade de Jardim de Piranhas, que ficava próximo aqui a Caicó, e a cidade de Caraúbas, que ficava aqui próximo a Augusto Severo. Então, essas obras, elas foram concluídas em 1923, com uma extensão de 132 quilômetros, e o ramal da cidade de Caraúbas, né, possuía 36 quilômetros. A próxima cidade é a via que ia de Açu a Martins, que foi aí uma via bastante importante também, que é essa via que liga a parte central do Rio Grande do Norte, né, com a região aqui do Alto Oeste. Então, essa via aqui é a atual rodovia 117. E ela foi concluída, né, em abril de 1923, e dentre todas as citadas aqui, ela de maior extensão, aí, com 157 quilômetros. Também temos o ramal de Malhada Vermelha, que foi concluído em 1923, e dentre todas as cidades citadas é a de menor extensão, totalizando aí apenas 20 quilômetros. E, por fim, o percurso que ia de Currais Novos, deixa eu voltar aqui no mapa, de Currais Novos, que ficava aqui, a Flores. E foi finalizada as obras em 1920, com uma extensão de 51 quilômetros. Então, a gente pode perceber que a maior produção aí, escoada por essas vias era principalmente de algodão, cana-de-açúcar, mandioca, entre outros produtos que estão listados aqui na tabela. E, complementando, a materialização dessas vias, podemos dizer que elas foram bastante ativas aí entre os anos de 1922 e 23. Em contrapartida, as estradas de ferro, né? E eventos inoportunos aí aconteceram, de forma que vieram a paralisar as obras da estrada de ferro de Mossoró, e um desses motivos foi por causa da falta de verba, e a estrada de ferro de Mossoró só chegou à cidade de São Sebastião no ano de 1926. E nesse mesmo ano, né, ela se prolongou até a cidade de Caraúbas. Só que nesse mesmo ano, de 1926, ela passou a funcionar e a gerar lucros para o Estado. Então, aqui nesse primeiro quadro, podemos perceber que, mesmo antes dela ser construída, finalizada, né, ela conseguiu aí avançar na sua receita aí, em 10 anos, em um período aí curto de 10 anos, né, com o transporte de passageiros e também com a exportação de mercadorias. E as principais mercadorias que eram comercializadas através da estrada de ferro de Mossoró era a indústria do algodão, do gesso e as salinas.
que vieram, né, que vieram a fazer com que Mossoró ela se potencializasse ainda mais, tanto nesse momento como nas décadas que viriam à frente, fazendo com que ela se tornasse um centro urbano consolidado. Milena, 2 minutos. Então, aqui no último recorte temporal do ano de 1927 a 1950, não houve, aqui até 1932, não houve muitas intervenções no que diz respeito à alteração do traçado. Foram feitas apenas pequenas manutenção. Então, a iFox ela se concentrou na construção das linhas férreas e também nas de rodagem, fazendo com que as estradas carroçáveis elas fossem substituídas, porque elas já não estavam mais não estava mais fazendo com que houvesse, estavam, na verdade, dificultando a comunicação entre as regiões. Então, no ano de 1951, a ferrovia ela chegou na cidade de Alexandria e foi inaugurada em 1958, chegando até a cidade de Sousa, na Paraíba. Então, nessa cidade, houve a ligação, né, da estrada de ferro de Mossoró com a rede de viação cearense. Então, fez com que a estrada de ferro ela se tornasse uma estrutura fundamental para a região, permitindo ali maior fluidez do comércio interregional, de forma que a matéria-prima ela fosse oriunda por onde dos municípios por onde a estrada de ferro ela trafegava. Então, como considerações finais, temos que essas obras, em conjunto com a instalação de colônias agrícolas, em socorro dos flagelados, elas possibilitaram a dinamização do solo e a otimização da produção, também graças ao incremento das cooperativas de produção, consumo e crédito nesses novos núcleos. E nota-se que o eixo de desenvolvimento e passagem das estradas de ferro, ela afeta diferentemente cada município, de maneira a abranger universal no particular. E essas obras de estradas carroçáveis, elas estavam sempre em ligação com as obras de irrigação e combate à seca. Ou seja, em suma, toda essa dinâmica, ela fundamenta o início do processo de estruturação da rede urbana e a compleição dos núcleos conhecidos na atualidade. E em seguida, nossas referências. E muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado, Milena. E aos demais autores, né, que trabalharam. Passamos agora, na sequência, ao trabalho da Lívia Cavazzoni e da Renata de Almeida, que tenham contato. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Esse trabalho apresentado é em virtude da dissertação de mestrado que eu elaborei junto com a professora doutora Renata Irmani de Almeida, que foi minha orientadora, certo? Esse trabalho é intitulado História, Memória e um Território, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e uma Valoração Patrimonial. A princípio, a gente traz nossa introdução, os objetivos gerais e específicos, todo o método adotado, que foram adotados a metodologia da Escola Territorialista Italiana e narrativas e documentos, e depois a gente traz toda a aplicação metodológica apresentada em formas de atlas, né? O Atlas Histórico Documental, o Atlas Narrativo Memorial e o Atlas Histórico Memorial. E depois trazendo nossas considerações finais. Bom, de acordo com o Shoah, os indivíduos e a sociedade não podem preservar e desenvolver a sua identidade senão na duração e através da memória, né? O homem conserva a memória enquanto experiência a ser comunicada por um testemunho, revivendo esse momento. Então, quando essas lembranças não são mais pertencentes a um grupo, quando alguns fatos já não interessam mais, é necessária a atuação da história. E história e memória são processos distintos, só que ambas permitem, atuam como uma forma de acessar o passado, né? Elas trabalham de forma paralela e complementar. O objetivo geral do trabalho
valorizar esse patrimônio territorial referente à Estrada de Ferro Vitória-Minas. E os objetivos específicos são, a princípio, reconhecer esses sedimentos, né, referentes a esse patrimônio territorial ferroviário através da história e da memória, analisar essas estruturas que se mostraram permanentes e persistentes ou até mesmo as desaparecidas, e então identificar e representar esses elementos de valor comum para trazer de volta esse patrimônio ferroviário e de alguma forma valorizar ele. Bom, a metodologia adotada foi da Escola Territorialista Italiana, tanto para a identificação desses sedimentos quanto para a representação desses sedimentos, né? E nós adotamos a conceituação de patrimônio territorial adotada por eles, né? Que eles entendem o patrimônio territorial não como um elemento isolado, mas, assim, é um sistema de relação entre os ambientes, né? Entre os ambientes construídos, mas também físico e antrópico. E a escola territorialista alarga esse conceito de patrimônio para além da escala do edifício. Ele abrange também a cidade e a região enquanto território. E esses processos de construção e desconstrução históricas dão origem a esses sedimentos que são correspondentes à identidade do território. E então, ao identificar esses sedimentos, eles são representados pelo Atlas do Patrimônio Territorial, que é um processo de interpretação e representação complexa desses âmbitos do patrimônio, né, que permite analisar essas estruturas de longa data, em uma perspectiva histórica da TDR, que seria territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Então, dessa forma, é possível interpretar essa evolução nesses ciclos de territorialização para identificar e representar esses sedimentos patrimoniais de valor comum. Então, para aplicar, complementando a metodologia da escola territorialista ao identificar esses sedimentos para representar, a gente trabalha com a identificação a partir dos processos da narrativa e a partir dos processos documentais. A narrativa, ela comporta um sistema de valor que é atribuído a esse sedimento devido à dinâmica social, né? Então, ao reconhecer o território, o narrador, ele revela suas lembranças e permite conhecer essas conformações do passado ao qual nós não temos acesso, sendo uma representação expressa por esquematizações e até mesmo desenhos em escala. Já o processo documental, ele provém, essa identificação provém do material histórico pré-existente, né? Pesquisando em documentos cartográficos de longa duração que são resistentes a essas transformações. Então, como eu já comentei, essas modalidades são associadas à elaboração do Atlas patrimonial, só que, em vez de abranger os três âmbitos, a gente, para esse artigo em específico, a gente abrangeu apenas o ambiente construído. Bom, aí para a construção do Atlas Histórico Documental, faz-se um levantamento de toda a documentação histórica relacionada a esse recorte da pesquisa, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? E são pesquisados arquivos em instituições públicas e privadas, como o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, o Instituto Jânio Santos Neves, o Arquivo Público do Estado aqui do Espírito Santo, e também o Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? E a Biblioteca Municipal de Colatina. Por quê? Colatina aparece como um recorte aqui no nosso trabalho. Então, quando são confrontados as especificações, os elementos da Estrada de Ferro Vitória-Minas correlacionados ao ambiente construído, são identificadas, são destacadas, né, as estações ferroviárias, né, elas aparecem como esses sedimentos construídos. E apesar de uma vasta pesquisa, é notório que é restrita essa documentação referente às estações,
no município de Colatina, que aparece como esse recorte da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Nas documentações cartográficas, nós encontramos apenas esses dois mapeamentos, né? Eles são datados de 1920 e 1904. Esse daqui não é realizado em escala, esse já é, só que dificulta muito no posicionamento dessas estações no município de Colatina, por causa do tamanho e informações incompletas, ele não é muito completo, né? Nenhum dos dois. De qualquer forma, com as informações que nós adquirimos, foi elaborado o Atlas Histórico Documental, né? Foram mapeadas todas as estações, esse trajeto é referente ao atual trajeto da Estrada de Ferro aqui no município, esse é o município de Colatina em destaque no estado do Espírito Santo. Foram identificadas 10 estações e elas estão posicionadas e locadas com cores diferentes. Por quê? A estação amarela são as ainda ativas, a estação rosa, elas existem, mas elas possuem um novo uso, já não atuam como estação de fato, e as roxas são estações que já foram demolidas. Em um segundo momento, a gente faz a identificação desses sedimentos materiais a partir da coleta das narrativas para também elaborar um atlas narrativo memorial. E são selecionados, para esse processo, são selecionados indivíduos que vivenciaram esse auge da ferrovia, né? A ferrovia, o auge da ferrovia no município de Colatina foi de 1903, quando ela foi inserida, até 1970, quando foi implantado esse último traçado, quando ela saiu do centro urbano da cidade e foi para as margens desse limite urbanizado. Então, a maioria dos nossos narradores tem mais de 65 anos, alguns com 80, né? Essas narrativas são todas registradas por meio de áudio, algumas por meio de vídeo, e ao fim delas, os narradores são convidados a realizar um mapa mental, fazer um desenho, identificando esses elementos ferroviários, além da estrada de ferro. Em um segundo momento, essas narrativas são analisadas para, então, serem avaliadas e interpretadas, e, dessa forma, ser possível identificar esses sedimentos materiais ferroviários e, então, mapeá-los. Aqui, assim como no mapa anterior, permanece a atual estrada de ferro, certo? E os sedimentos identificados pelos narradores foram identificados como sedimentos diretamente ligados à estrada de ferro, sendo existentes ou não, né? São esses tons de um roxo mais escuro e um roxo mais claro. Só que foi notado que muitos sedimentos indiretos de valor afetivo apareciam, sedimentos materiais que, para relacionar a estrada de ferro, os narradores traziam ele à tona. Então, nós optamos por mapeá-los também. São essas tonalidades de verde. E assim como os sedimentos ferroviários, eles são existentes ou não. E foram identificados um total de 28 sedimentos ferroviários, como pontes, viadutos e galpões, e 39 sedimentos de valor afetivo. Devido à concentração, foram realizados alguns quadrantes para fazer essa ampliação. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. E depois nós unimos esses dois atlas, né? Tanto o histórico ao memorial. E ao correlacionar esses mapeamentos anteriores, foi identificado que há uma concentração nessa região central, próxima à área urbana do município, que é onde começou, de fato, a urbanização, né, do município, e também eles são, alguns outros sedimentos estão situados ao longo da ferrovia, né? Mas a maioria está aqui nessa parte sul, na porção sul
da margem do Rio Doce. Esse é o Rio Doce, ele corta todo o município. Meu Deus. Acho que eu passei. Bom, depois, já ali nos nossos... porque esse mapeamento eu já trouxe lá para as nossas considerações finais. A partir das narrativas, foram identificadas outras informações. Foi possível identificar os outros trajetos que passaram ali no município. Porque, como eu mostrei e trouxe anteriormente, foram encontrados 2 mapeamentos, um datado de 1903 e outro de 1920, só que um não tinha escala e o outro não tinha como auxiliar tanto. Ele auxiliou para a gente teve uma noção de onde passava a linha férrea, mas não tinha como a gente saber exatamente onde ela passava. Então, as narrativas contribuíram para o posicionamento dessas outras linhas férreas, que é o traçado da década de 1903 e o traçado da década de 1940. Então, as narrativas complementaram e reafirmaram esses traçados da ferrovia e também complementaram e reafirmaram os sedimentos identificados lá por meio da documentação, né? Por quê? Muitos já eram demolidos, aqueles identificados na cor roxa, e a gente não sabia, a gente sabia assim, mais ou menos onde ficava, só que a gente não sabia onde passava a linha férrea e não tinha informações de exatamente onde ficavam essas estações. Então, as narrativas, elas contribuíram para melhor posicionamento tanto das linhas férreas antepassadas, quanto dessas estações que já não existem nem vestígios mais, né? Porque tem estação que foi demolida e com a demolição dela, a comunidade inteira sumiu. Então, não existe mais vestígio nenhum, nem de que aquela comunidade esteve ali. Só alguns relatos, algumas informações dos narradores e pouquíssimas em documentos, né? E muito pouco especificadas. Bom, aí, aqui, nós também trouxemos esses quadrantes e eu trouxe a ampliação de um desses quadrantes, que é o quadrante 6, para fazer essa análise histórico-temporal, né? E essa análise histórico-temporal para analisar qual a influência da ferrovia no território, para, de uma outra forma também, trazer essa valorização e essa importância da ferrovia no desenvolvimento do território de Colatina, é possível identificar que a ferrovia contribui no aparecimento e também na transformação desses núcleos, né? Aqui nós trazemos a ampliação do núcleo de Maria Ortiz e aqui de Baunilha. Então, em um mesmo quadrante, nós temos 2 núcleos que foram transformados de forma diferente pela ferrovia. Aqui em Baunilha, esse tracejado mais arroxeado é referente à primeira estação. Desculpe, o primeiro trajeto. Lívia, Apesar dele... Oi? 1 minuto, Lívia, por favor. Tudo bem, estou finalizando. Apesar dele ser eliminado, né, a comunidade permaneceu e permaneceram os vestígios ferroviários, né? A própria estação, ela permanece, mas está sendo utilizada com um novo uso. Já Maria Ortiz, o primeiro trajeto não passou aqui, tivemos o segundo trajeto que ele acabou dividindo a comunidade, isolando a igreja, e o terceiro trajeto continuou dividindo a comunidade, agora ela está estreita entre a ferrovia e o Rio Doce, né? Aqui existem alguns vestígios que a comunidade já não tem mais acesso, a não ser atravessando a linha, mas foi criado um porto seco. Bom, a metodologia de representação do território da Escola Territorialista Italiana permite essa elaboração das cartografias como retrato dessa singularidade do território, né? A relevância dessa contribuição está em apresentar essa importância do trabalho simultâneo entre as duas modalidades, porque a história ela não alcança os pequenos acontecimentos,
restituindo os fatos e representando, porque ela restitui os fatos e representa em perspectiva totalizante. Já as narrativas, elas contribuem para essa construção mais aprofundada dessa perspectiva singular. Então, esse estudo empírico evidencia o papel da estrada de ferro como elemento estruturante, né? E ao associar essas duas modalidades, elas reafirmam e complementam essas identificações dos sedimentos territoriais. Muito obrigada. É isso. Muito obrigado, Lívia. Bem, na sequência, já passamos para o trabalho da Cris, da Cristina de Campos e da Shelda. Cris, fique à vontade para apresentar. E você está com a autora, né? Os dois vão apresentar. Isso, a Shelda vai apresentar, vou ficar Tá bom. por aqui. Valeu, Jorge. Bom dia a todos. Eu me chamo Shelda, sou orientanda da professora doutora Cristina de Campos. Isso é uma iniciação científica denominada como Os Trilhos do Jardim à Nova Rua, as adequações do traçado urbano do Bom Retiro, São Paulo, 1889 a 1891. Essa é uma iniciação científica deferida pela FAPESP. Para contextualizar um pouco vocês, a gente fala sobre a localização do nosso objeto de estudo, Bom Retiro. Ele fica localizado na centralidade da cidade de São Paulo, englobando a Estação da Luz e tendo proximidade com os bairros do Pari, dos Campos Elíseos, da Santa Cecília, da própria Luz e etc. Nós escolhemos o Bom Retiro como objeto de estudo por conta da minha proximidade com o local, mas principalmente por conta da professora Cristina, em que ela teve a oportunidade, junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, de encontrar documentos que relatavam as adequações que foram sendo feitas no bairro do Bom Retiro no século XIX. A gente vai conseguir entender um pouco isso no decorrer do trabalho. Esses são os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é o estudo do ordenamento urbano, realizado no Bom Retiro, em virtude das alterações impostas pelos trilhos da São Paulo Railway Company. E os objetivos específicos são, a partir das fontes levantadas, entender a extensão das alterações propostas no ordenamento urbano do bairro e como impactou a morfologia urbana, seja na organização dos lotes e no sistema viário. E a produção de material cartográfico que permita visualizar o antes e o depois do ordenamento realizado no bairro. Então, uma das nossas metodologias no trabalho são as sobreposições de informações cartográficas para que a gente possa fazer essa comparação no decorrer do tempo das adequações que foram sendo feitas no bairro do Bom Retiro. Então, aqui nós temos uma cartografia de 1850, em que o Bom Retiro ainda era formado por alguns latifúndios, ele é toda essa extensão aqui, e tinha o seu entorno delimitado pelo Rio Tietê e Rio Tamanduateí. Aqui nós também temos o jardim público, que hoje nós conhecemos como o Jardim da Luz. Essa é uma cartografia de 1881, e aqui a gente consegue ver que a estação da São Paulo Railway, a sua linha férrea, já foi instalada em 1867. E aí aqui a gente consegue ver que o entorno do Bom Retiro agora mudou. Ele tem o Rio Tietê, o Rio Tamanduateí e a própria linha férrea. Isso vai ser muito importante para o trabalho, porque o Bom Retiro, que pertence a toda essa área aqui, ele acabou ficando isolado dos demais bairros da cidade por conta dessa proximidade do jardim público rente à São Paulo Railway e às demais comunicações. Além disso, nós também temos o desenvolvimento dos loteamentos e arruamentos aqui nos Campos Elíseos, principalmente próximo à linha férrea. Essa é uma cartografia de 1890, e aqui a gente consegue ver que o Bom Retiro já começa a ter um desenvolvimento dos seus loteamentos e arruamentos, as quadras ficando próximas à linha férrea aqui da São Paulo Railway. Além disso, a gente tem os Campos Elíseos, a Santa Cecília, um pouco da Luz e do Pari, aqui mais abaixo a Santa Efigênia, que também desenvolve os seus arruamentos com proximidade à linha férrea. Então, esse é o nosso trabalho de sobreposição das cartografias, da cartografia de 1881 e 1890, em que a gente consegue trabalhar nesse desenvolvimento que foi tendo do traçado urbano. Então, aqui a gente realmente vê o adensamento com proximidade
aos trilhos da São Paulo Railway, e além disso, nós temos essas quadras em bege mais claro, que elas tiveram o seu desenho no traçado urbano interrompido pelos trilhos da São Paulo Railway. A gente consegue ver isso através do seu desenho, porque a gente consegue perceber que ele foi interrompido por conta da implantação desses trilhos. Então, essa é uma cartografia de 1924, e aqui a gente consegue ver que toda essa área teve um grande desenvolvimento, principalmente com proximidade aqui da linha férrea da São Paulo Railway, e também nós conseguimos perceber que aqui no Bom Retiro, as quadras que ficaram próximas à linha férrea são quadras um pouco mais estreitas e longínquas para que possam ter mais adensamento nessa área de desenvolvimento urbano, né? Porque era uma área de grande interesse. Além disso, aqui nas quadras próximas à várzea do Rio Tietê e à várzea aqui do Rio Tamanduateí, que já foi retificada aqui, as quadras são mais espaçadas por conta das enchentes que ali haviam na várzea. Então, essa é uma sobreposição de 1890 e 1924, que a gente teve um pouco de dificuldade por conta das escalas, né? São desenhos à mão. Então, aqui nós temos o desenvolvimento total do Bom Retiro, e aqui dos Campos Elíseos, um pouco da Santa Efigênia, e, de novo, as quadras em bege claro que tiveram algum tipo de interrupção no seu desenho no traçado urbano por conta dos trilhos. Bom, também faz parte da nossa metodologia de trabalho o trabalho de transcrição da paleografia dos arquivos encontrados pela professora Cristina junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. Neles, houveram as descrições que foram sendo feitas das adequações do traçado urbano do bairro do Bom Retiro. Então, aqui a gente trouxe um croquis do então engenheiro fiscal da São Paulo Railway, o senhor Adolfo Augusto Pinto, que teve importância no Bom Retiro, porque ele fez alguns desenvolvimentos das adequações. Ele trabalhou um pouco como urbanista dentro do Bom Retiro. Então, aqui nós temos um croquis dele, em que ele levava em consideração o problema mais agravante do Bom Retiro, que era o isolamento dos demais bairros da cidade. Então, aqui nós temos à direita o bairro do Bom Retiro e à esquerda o bairro dos Campos da Luz. Antigamente, como eu havia dito, o Jardim da Luz ele ficava rente ao terreno da São Paulo Railway. Então, os moradores do bairro não tinham comunicação, por exemplo, com o Campos da Luz. Então, o senhor Adolfo Augusto Pinto ele fez um croquis da nova rua projetada, que aqui está representada com vermelho, que ligaria o Bom Retiro aos Campos da Luz, e para isso ele tomou uma parte do terreno, tanto da São Paulo Railway quanto do Jardim da Luz. Então, com esse trabalho de paleografia em cima dos documentos encontrados, a gente fez um mapeamento das adequações que foram acontecendo dentro do bairro do Bom Retiro. Então, aqui em cima, nós temos, após acidente com a mulher italiana, a São Paulo Railway e Sorocabana tiveram que fechar terrenos e as linhas dos trilhos com muros de tijolo. Além disso, foi sugerido estabelecer uma porteira de nível na Alameda Hoffman, a Companhia Sorocabana. Então, como os moradores do Bom Retiro não tinham comunicação com os demais bairros, as pessoas acabavam fazendo esse percurso perigoso sobre os trilhos. E aqui a gente salienta o acidente que teve com uma mulher italiana, que na época teve um grande alarme sobre o que estava acontecendo com o Bom Retiro. Além disso, nós tivemos a abertura da nova rua projetada, necessitando de áreas do terreno do Jardim Público e da São Paulo Railway. Rua que teria de 20 a 22 metros de largura para manobras das carroças ou armazéns. A diminuição do terreno do Jardim Público para a abertura da nova rua projetada, o fechamento do jardim com gradil de 4 metros de altura. O prolongamento da Rua Alegre, que hoje é a Rua Brigadeiro Tobias, até a Alameda das Figueiras, que hoje é a Avenida Tiradentes, construindo uma ponte ou viaduto sobre os trilhos da São Paulo Railway. E o fechamento da, então, passagem entre a Rua Alegre, que hoje é a Rua Brigadeiro Tobias, e a Rua Florencio da Abreu. A abertura e estabelecimento de passagem de nível na Rua Florencio da Abreu até a Alameda das Figueiras, sobre os trilhos da São Paulo Railway. Aqui nós também temos a supressão do armazém de carga na Rua da Estação para a nova rua projetada, um passadiço ou ponte viaduto para os pedestres a partir da Rua Bom Retiro, que ficaria aqui posteriormente,
até o local mais conveniente. Esse passadiço teria 2 metros de largura e 60 metros de comprimento sobre as colunas de ferro. Então, com supressão dos barris e armazém na Rua da Estação, foi direcionada uma parte para a Rua do Jardim, junto à São Paulo Railway. Essa é uma cartografia de 1881, em que ainda não havia acontecido essas adequações que foram sendo descritas nos documentos. Já essa é uma cartografia de 1924, em que já houve essas adequações, e aí nós pontuamos em como ficou o traçado urbano. Então, nós tivemos a supressão do armazém de cargas para a nova rua projetada, ocupando o espaço da São Paulo Railway. Tivemos a diminuição no terreno do jardim público, com adequações na forma do terreno. Além disso, fechamento do jardim com gradil de 4 metros. A abertura da nova rua projetada, que foi aquela do croquis que eu mostrei, ocupando espaço dos terrenos do Jardim Público e São Paulo Railway. Nova comunicação entre o bairro Bom Retiro aos Campos da Luz. Nós tivemos também a construção do passadiço ou ponte sobre os trilhos da São Paulo Railway, projetado a princípio para pedestres, estabelecendo comunicação entre a Rua Bom Retiro e o local mais conveniente, que ficou aqui, o outro lado da Rua da Estação. Por fim, tivemos o fechamento da antiga passagem única central e a abertura e estabelecimento de passagens de níveis entre as ruas Alegre, que hoje é a Rua Brigadeiro Tobias, com a Alameda das Figueiras, que hoje é a Avenida Tiradentes, sobre os trilhos da São Paulo Railway. Por fim, essa é uma cartografia de 1900 eu coloquei errado. É 1990, com as sobreposições das adequações que foram sendo feitas no jardim público e nas ruas adjacentes. Em 1881, o desenho do jardim, representado em linha vermelha, era estabelecido rente a São Paulo Railway, indo até a atual Avenida Tiradentes, no que parecia um jardim de entrada para esta avenida. Em 1890, representado pela linha azul, o jardim já teve sua área diminuída por conta da abertura da nova rua entre o jardim e a São Paulo Railway, que faz a ligação do Bom Retiro aos Campos da Luz. Além disso, percebe-se que a atual Avenida Tiradentes teve um alargamento, fazendo com que o jardim lateral reduzisse. Em 1924, representado pela linha roxa, o jardim mostra-se com uma nova morfologia, agora quadrilátero e com um novo traçado urbano das ruas adjacentes. Por fim, mapeamos as adequações das vias adjacentes ao jardim, sobrepondo as quadras de 1924, sobre as cartografias de 1881, salientando a abertura e fechamento de vias adjacentes ao jardim. Com a morfologia do jardim em 1924, foi adequada a quadra em lilás, para a abertura da Rua Prates, com as quadras em laranja, que desmembraram o que era antes um loteamento, e tornando-se 2 quadras, com a comunicação da Rua Prates, que fazia essa ligação. Ademais, foi identificado o fechamento de partes das vias Rua Alta e Rua dos Imigrantes, que hoje são a Rua Aimorés. Essas são as nossas referências, as principais, então nós temos a Yara Saquidani, o Jorge Pimentel Sintra, Jorge Landim Butch, a Lisiane Manguili e a Maria Ruth Sampaio. Nós agradecemos a FAPESP e também a professora Cristina por ter aceitado estar comigo nessa jornada. Vocês têm os nossos contatos e obrigada por todos. Obrigado, Shelda. Obrigado, Cristina. Vamos na sequência, então, agora com o trabalho da Luciana, da Renata Baesso e do Jorge Martins. Vamos ficar à vontade. Posso? Sim, sim. Vocês estão visualizando? Sim, Renata. Você pode colocar Sim, em você tela consegue cheia. colocar. Isso. Deu certo? Para mim Estão me ainda ouvindo tá, bem? para mim ainda está o slide, não está a tela cheia. Não? Não, ainda não. Acho que se você compartilhar a tela completa, aí a gente consegue Deixa eu ver. ver a tela cheia.
ver. Agora foi? Agora sim. Sim. Então, bom dia a todos, né? Só para complementar aqui, o professor Jorge, né, está lá em Portugal, né? Ele é o co-orientador desse trabalho, e ele não conseguiu acessar a sala, então ele está assistindo aqui pelo WhatsApp. Eu estou fazendo a transmissão aqui para ele poder participar também conosco. Então, esse trabalho, né, foi desenvolvido, né, por mim, Luciana Valim Gonçalves Dias. Eu sou doutoranda, né, pela PUC Campinas, sob a orientação, né, da professora doutora Renata Baesso Pereira, e com orientação do professor Jorge Mangorrinha, que faz parte, né, da Universidade Aberta de Portugal. Deixa eu não estou conseguindo passar. Agora foi. Então, o título, né, desse trabalho está com o nome de Poços de Caldas Brasil e Caldas da Rainha Portugal, as águas que fundam cidades. A intenção de discussão deste trabalho é compreender o surgimento e desenvolvimento das instâncias termais europeias. Eu acho que vou ter que tirar aqui essa tela aqui, que ela está me atrapalhando. E brasileiras que fomentam a discussão sobre o urbanismo e sobre a criação do que se entendia por cidades belas e salubres. As cidades termais foram laboratórios para o desenvolvimento do urbanismo como campo disciplinar entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Como estudo de caso, serão utilizadas 2 cidades para análise, Poços de Caldas no Brasil e Caldas da Rainha em Portugal. O presente trabalho é parte do processo de desenvolvimento de uma tese de doutorado que está decorrendo no momento, intitulada Águas Termais que Configuram Cidades, Caldas da Rainha Portugal e Poços de Caldas Brasil, um estudo comparativo, né, sendo que eu sou a autora, né, da tese, com a orientação e coorientação, né, dos outros participantes desse trabalho. O trabalho, ele aborda a água como instrumento civilizador das cidades. E ele tem, a pesquisa, né, é financiada pela CAPES. A água, ela é utilizada pelo homem como recurso terapêutico há muitos séculos em diversas culturas pelo mundo, e tem um papel muito relevante no desenvolvimento das cidades, pois a partir do seu curso natural, da sua localização num determinado território, desenvolve o papel de condicionar, de estruturar, de modelar e de transformar os tecidos urbanos. Antônio Oliveira Fabrino, em 1950, afirmava que as águas minerais de cada país ou de cada região eram depositárias de esperanças. Antigamente, com a inexistência e dificuldade em se obter recursos médicos e medicações apropriadas, buscava-se nas águas com propriedades terapêuticas o recurso para verdadeiros milagres de cura para as enfermidades. O território termal. Quando se trata de instâncias termais, há estruturas que se materializam no território, compondo um programa de atividades que são comuns às diversas localidades, dando forma ao que alguns autores denominam como microcosmo termal, urbe termal e instância hidromineral e ou termal. Jorge Mangorrinha define que uma instância termal ela é composta pelo centro termal, onde se incluem os equipamentos de função hidroterápica, cultural e ambiental, pelas instalações hoteleiras e por todas as estruturas que se juntam, por forma a alcançar-se uma estada agradável e uma ocupação diversificada, mais equilibrada. Estes equipamentos, no seu conjunto, e as relações que estabelecem entre si, conferem um valor patrimonial ao microcosmo termal. Numa instância termal, há uma relação dos elementos que são implantados e construídos no território, alterando a paisagem e as estruturas espaciais das cidades. Há elementos que são comuns a diversas localidades
e há outros que se estabelecem e ou são induzidos a serem implantados de acordo com as especificidades e particularidades onde estão inseridos. O ponto principal de uma estância termal se dá a partir da identificação e localização das nascentes termais, que são, na maioria dos casos, o ponto de origem para a formação de uma cidade que tem essa vocação. Os caminhos e os percursos em que se desenvolvem, muitas vezes aleatoriamente, originam os arruamentos e até as grandes avenidas que nós vemos, né, posteriormente nessas estâncias. No caso de Poços de Caldas, as duas nascentes termais deram origem ao povoado no século XIX. Esse é um primeiro registro que a gente tem de Poços de Caldas, né, aqui no Brasil, é um registro de 1826, onde estão destacados, né, as duas nascentes termais que deram origem, né, à formação do povoado. Né, diferente da maioria das cidades, principalmente mineiras, né, que se formam a partir do patrimônio religioso, a partir da igreja, a partir da casa de câmara e cadeia, de uma praça principal. No caso de Poços de Caldas, né, tanto Poços de Caldas quanto Caldas da Rainha acabaram por se formar a partir dessas nascentes de águas. Então, aqui a gente tem destacado, né, no caso de Poços de Caldas, as duas nascentes que deram origem à estância, e no caso de Caldas da Rainha, na região oeste de Portugal, as nascentes também, né, deram origem, só que, né, muito anterior, né, a Poços de Caldas, no século XV. Aqui a gente vê uma implantação, né, de um mapa de um levantamento de Caldas da Rainha, de 1742, onde a gente tem destacado, né, o núcleo principal da cidade também, da estância termal, que a gente tem o Hospital Termal, destacado aqui em amarelo, aqui ampliado, né, onde as nascentes, né, que dão origem à cidade também estão localizadas no interior, né, do Hospital Termal. Então, a gente tem essa localização dessas nascentes, né, que deram origem também à estância. As duas localidades, tanto no Brasil como em Portugal, são consideradas cidades com escala de porte médio e ambas foram verdadeiros laboratórios experimentais. Diversos atores sociais puderam atuar, implantar, testar e experimentar os conhecimentos, os mecanismos e as técnicas para tentar melhorar as condições estéticas e sanitárias das cidades, num período em que uma nova realidade surgia no início do século XX. O urbanismo, enquanto campo disciplinar, vinha se desenvolvendo em várias partes da Europa, num período de industrialização e de recuperação pós-guerra que ocasionou muitos problemas nas cidades, de caráter sanitário, urbanístico, de reconstrução, de abastecimento, de saúde, de embelezamento, entre outros. Segundo Helena Gonçalves Pinto, em 2015, são os elementos que compõem as estâncias termais e envolvem o passear às águas e o lazer que complementam parte do tempo ideal para um tratamento termal. Tradicionalmente, era recomendado ao aquista, termo utilizado em Portugal para definir o usuário que utiliza o tratamento termal, ou ao curista, termo utilizado aqui no Brasil, para a pessoa que busca a cura para suas enfermidades, utilizando as águas como forma de terapia entre 14 e 21 dias, para que obtivessem benefícios plenos na saúde física e mental. A prática e a cultura termal ultrapassam fronteiras, modelos e ideais, que se estenderam por diferentes partes do mundo, adaptando-se às especificidades de cada lugar, a topografia, as riquezas naturais existentes e as particularidades que cada localidade possui, conduzindo à busca e à descoberta de novos conhecimentos específicos e técnicos para o seu melhor aproveitamento, modificando a vida de muitas pessoas. Aqui a gente fez um pequeno recorte, né, do nosso artigo, porque a gente tinha ainda algumas outras discussões a mais, mas como a gente tem aqui um tempo muito restrito, né, e também na tese a gente vai estar desenvolvendo, né, um pouco mais essa temática, incluindo, né, no trabalho, quais eram os agentes, quais eram os meios e quais são, né, esses elementos urbanos
que vão se modificando e vão se transformando, e quais são aqueles, né, que são similares, que acontecem nas duas localidades, no caso, né, enquanto estudo de caso e enquanto modelo, né, de cidade termal, se é que existe um modelo, né? Então a gente vai estar abordando, né, aprofundando um pouco mais quem eram essas pessoas, quem eram esses médicos, esses gestores, esses engenheiros, esses técnicos que, né, atuavam nessas instâncias e a desenvolviam. Então, aqui foi só um pequeno recorte que a gente fez, né, desse nosso trabalho. Então, como considerações finais, a gente tem, né, ao estudar o termalismo na perspectiva urbana e urbanística, emerge a questão sobre se houve modelos de cidades termais ou instâncias tipos que serviram como referências para outras localidades. Há ambiências e vivências que se repetem, há hierarquias que se desenvolvem e se consolidam em lugares distintos, e algumas instâncias tipo orientam regras a serem elaboradas em outros contextos. A circulação dos saberes e equipamentos ligados aos tratamentos termais disseminou procedimentos e formas aplicados em diferentes contextos. Há costumes e particularidades que foram implantados de acordo com as características geográficas, econômicas, sociais e até mesmo ambientais e naturais. Aqui, né, um pouquinho para vocês conhecerem, né, as duas instâncias aqui no caso, né, Poços de Caldas, com o Palace Hotel, as Termas Antônio Carlos, né, que é esse núcleo, né, dessa instância termal, que a gente vai estar, né, fazendo esse estudo, aprofundando o estudo. E aqui também a gente tem, né, o Palace Cassino, porque há essas edificações, né, que acontecem em várias localidades, né, e instâncias termais. Então, aqui, Poços de Caldas, e aqui, no caso, a gente tem Caldas da Rainha, né, que a gente tem aqui a localização do Hospital Termal, com um grande parque que é formado a partir, né, do hospital, e vão se desenvolvendo, né, essas edificações que fazem parte dessa ambiência termal. Então, aqui a gente tem o Hospital Termal aqui desse lado, né, ele é um hospital que tem, a data dele é de 1485, então, no caso, a gente nem tinha, né, sido descoberto ainda pelos portugueses. Então, a rainha Dona Leonor é que mandou construir esse hospital termal, né, para a cura, né, das enfermidades, né, a gente não tinha, né, nenhum tipo de medicamentos, de remédios, né, tudo estava, né, se iniciando. Então, a gente tem essa formação, né, desse povoado em 1485, né, onde tem o primeiro hospital termal do mundo. No caso de Poços de Caldas, a gente não tem, né, esse edifício enquanto hospital, mas temos, né, balneário, né, o lugar para fazer os banhos, assim como em Caldas da Rainha. Aqui é o parque... Luciana, Sim? 2 minutos. Tá, joia, obrigada. Aqui a gente tem o Parque Dom Carlos I, né, porque também, para além desses ambientes termais, né, do local dos banhos, a gente também tem, né, os espaços, as áreas verdes, para fazer o passeio ao ar livre, que é uma complementação do tratamento. Então, para além dos banhos, né, esse passeio, esse passear as águas, né, como é chamado, fazia parte também desse ambiente. Então, aqui é uma imagem, né, aérea do espaço de Caldas da Rainha, onde a gente tem esse núcleo termal e o grande parque, né, com as diversas atividades e elementos, né, que fazem parte desse conjunto. Aqui uma outra imagem também, o Hospital Termal. E aqui as nossas, né, referências principais. E aí, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada e bom dia a todos. Muito obrigado, Luciana, Renata e o Jorge, né, que está acompanhando aí pelo WhatsApp. Gente, então, seguimos, temos aí um bom tempo para conversar, um pouco menos de 1 hora.
Enfim, podemos, obviamente, conversar entre nós. Eu anotei algumas coisas e acho que podemos começar por aí, né? Antes de mais nada, chamar atenção para a ótima qualidade das pesquisas, dos trabalhos e as várias escalas que estão discutindo aí elementos estruturantes do território. Obviamente, aqui tem 3 trabalhos que deram ênfase às vias de circulação, notadamente às vias férreas, mas também rodagem e estradas carroçáveis, né? E outro elemento que é muito forte também é estruturante, né? Todos eles estão apontando para essa possibilidade de entender o impacto desses elementos na configuração, ajuda a entender como eles configuram e até como a gente pode estudar também, né? Pensar as perspectivas metodológicas, as discussões teóricas conceituais, em que elas nos ajudam a pensar, né? E a pensar também os próprios, como seus apagamentos também configuram, né? Histórias, as memórias, né? Pode ser paradoxal a princípio, mas a gente sabe que não é paradoxal, isso marca muito as experiências, né? E isso em várias escalas, né? Desde a escala intra-urbana, urbana, até mesmo regional, e como isso também marca as relações atuais com a paisagem, com o próprio território, né, com essas infraestruturas, e isso está presente pela própria presença pelos apagamentos, né? Então, acho que os trabalhos todos estão apontando muito nesse sentido. Eu fiz algumas pequenas perguntas para ajudar a começar a conversar, e depois a gente aprofunda e vamos conversando mais. Eu estava pensando no trabalho que o Luiz e a Milena trouxeram, e os demais colegas, né, sobre as vias de rodagem, a estruturação do Alto Oeste Potiguar. E eu estava pensando assim muito, na verdade, os desdobramentos, Luiz e Milena, dessa rede urbana do Alto Oeste com a Paraíba e com o Ceará. Né? Como o Alto Oeste aí, sendo muito importante, as próprias vias, algumas vão continuando. Né? Eu imagino até que, obviamente, vocês têm esse material. Eu estou pensando mais como desdobramento, nem perguntando especificamente do trabalho, mas essa configuração territorial e a relação com a rede urbana do Seridó, da Paraíba do Rio Grande do Norte, do Cariri, no Ceará, né? E como ela está aí articulada com a rede que era muito importante do período colonial que vai para o século XIX, e faz uma espécie de arco entre Recife, Campina Grande e Fortaleza. Eu lembro, aí tem uma rede urbana que é importante do ponto de vista econômica e que se expressa na própria herança, né, de estações ferroviárias, de uma arquitetura um pouco mais pujante, neoclássica, eclética, enfim, e de uma rede urbana que era muito mais, isso eu ia chamar de era mais importante ainda do que, por exemplo, as capitais das províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba, Natal, e a então cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, né? Eu acho uma perspectiva interessante aí de pensar essa articulação territorial e de como, no caso do Rio Grande do Norte, essa articulação aí no século XX é marcada também pela ideia de transformar Natal numa capital de fato, capital econômica de fato, capital política de fato. Tem uma disputa aí no final de 19 e 20 que até cogitam, né, que Natal deixasse de ser capital. Podia ser Mossoró, por exemplo, só para ver o peso que tem essa rede, que tem o Alto Oeste aí que vocês estão estudando, né? Enfim, eu estava lembrando enfim, eu estou arrumando confusão para vocês, é um tema que vai além, mas que ajuda a pensar, né? E o trabalho que a Lívia nos trouxe, da História da Memória do Território, Lívia, eu fiquei, enfim, acho que todo mundo ficou muito curioso para ver ainda mais os dados aí, e também, né, para dar apenas um mote para conversarmos um pouco, pensando essa relação entre a antiga e a nova estrada de ferro, aí cruzando pelo seu recorte de Colatina, né? E o que é que isso revela dos processos, né, como você chamou a atenção, de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Né? Assim, a mudança, né, o que é que leva, né? Quais são os processos que levam? São decisões técnicas, decisões políticas relacionadas ao ordenamento urbano, que faz essas pequenas mudanças, mas que acabam sendo muito significativas, né? Da antiga linha férrea, o problema de bitola, sabe? Enfim, é um problema mais técnico, construtivo das redes ferroviárias, porque acaba marcando, né, isso que a pesquisa de vocês vai trabalhar de maneira muito instigante, né? A própria ideia desses apagamentos, né? E aí você tem uma sobreposição do mapa
um memorial e um mapa histórico, né? E um apagamento que vai se dando ao longo do tempo, mas que vocês conseguem recuperar com história oral, enfim, né? E aí era para pensar também isso, né? Esse apagamento, essas mudanças, né? Porque parece algo muito pequeno, pequenas adequações da linha férrea, mas tem impactos significativos no século XX, né? Nessa configuração territorial da própria memória da relação das pessoas com esses trechos, né? E aí como é que isso se dá, né? É uma relação de mão dupla, né? A linha férrea induz alterações, mas essas alterações também levam, as alterações na linha férrea levam a outras alterações no ordenamento urbano que altera isso. Eu fiquei querendo entender um pouco, se podia falar um pouco mais disso. E iria perguntar também dos segmentos de valor afetivo. Você mencionou, e eu queria que você falasse um pouco mais desse segmento, aí no Atlas Histórico Memorial, né? Como é que isso tem aparecido, que tipo de elemento, que tipo de segmento é esse, né? O trabalho que a Shelda e a Cris nos trouxeram, e a gente vai para uma escala mais bem intra-urbana mesmo, mas está pensando em estruturação, território. E aí uma pequena pergunta, Cris, Shelda, eu estava pensando muito nos agentes, né? O papel da São Paulo Railway, mas os agentes e a relação da São Paulo com o ente público propriamente dito, né? Tem um município em configuração, a gente sabe, né, todas as dificuldades dos municípios aí no final do Império e início da República, né, a questão de autonomia, a falta de corpo técnico, enfim. Mas essa relação, né? Quem é responsável pelo que, no final das contas, nessas adequações de abrir, fechar, fazer... E aí pensando no município, pensando no Estado também, né? O governo estadual, a gente sabe a importância, e da própria São Paulo, né? Do seu corpo técnico, e como se dá essa mediação, essa negociação, conflitos, inclusive, né? Claro, né? Que vão aparecer, né? Imagina a pressão sobre a própria companhia quando acontecem esses acidentes, né? E quais são as responsabilidades, né? Isso a gente sabe, pode ir da página policial para os conflitos das questões urbanas, claramente, né? Enfim. E, por fim, o trabalho das cidades termais, belíssimo também. E eu estava pensando, eu acho bem interessante a Luciana apontando, né, que as reflexões para pensar o campo da cultura urbanística, né? Quem transforma modelo, como dialoga com as questões maiores do próprio campo do urbanismo, além das questões específicas do impacto das cidades termais na estruturação intraurbana das duas cidades, mas, enfim, imagino até que vocês estão trabalhando com outras aí, né? Outros trabalhos, pelo menos para fazer referências, paralelos. Uma das coisas que eu pensei, eu vou colocar só uma primeira questão, depois a gente volta, era pensando muito no papel das cidades termais também, com essas redes de infraestrutura territorial, se isso também está entrando no radar de vocês, na perspectiva, nas redes de infraestrutura territorial vinculadas ao turismo moderno. Né? Além desse, né, o turismo do restauro do corpo e da alma, das práticas terapêuticas, né? Mas começa a entrar também no circuito, né? Conheça Portugal, conheça o Brasil, conheça Minas e São Paulo e seu circuito de águas, né? Essa lógica começa a entrar também em guias, né? Tem uma lógica de turismo aí que começa a se pensar, né? Entrar, enfim, os folhetos específicos para determinadas práticas turísticas, né? E aí pensar, enfim, também, né? Estações ferroviárias, depois estações de ônibus, rodovias, né? Enfim, como é que isso também, se por acaso tem no trabalho de vocês? Eu deixo essas primeiras questões e depois a gente continua conversando, certo? E incentivo, a gente também vamos conversar entre nós, né? Cris e Shelda não precisa responder, não. Ela pode perguntar para os outros, Luciana, todo mundo aqui, né? Renata. E vamos ficar super à Jorge, vontade, gente. vamos fazer um primeiro bloco de Vamos, perguntas? Olha eu metendo a colher na mesa. vamos. Aproveita, Cris, pergunta. Isso, deixa eu baixar a mão aqui. Bom, gostaria de parabenizar, que mesa, assim, com trabalhos, assim, muito instigantes, pesquisas, assim, muito interessantes. Vou fazer alguns apontamentos, tá? Na primeira, né, nos caminhos de estruturação territorial no Rio Grande do Norte, que pesquisa bonita.
muita coisa, muito potencial, né? Vocês estarem mapeando, né? Quais são os produtos que são exportados. Enfim, eu gostaria de saber, né? De diferenciar um pouco melhor, quando vocês mostraram aquele mapa, aonde estão as estradas de rodagem e aonde estão as estradas férreas, tá? É uma pergunta, assim, se daria para mostrar um pouco o que é uma e o que é outra, mas um trabalho, assim, muito interessante, gente, parabéns. Da Estrada de Ferro, Vitória, Minas, perdão que eu não anotei o nome de vocês aqui, eu fui anotando outras coisas. Um pouco também essa pergunta do que George fez, né? Como é que entra as narrativas memoriais na construção desse atlas? Eu achei muito interessante também essa proposta, tá? E na pesquisa da Luciana, que está aqui na minha tela, né, que está comparando Poços de Caldas em Minas e Caldas da Rainha, orientada aqui pela minha colega, professora Renata Baesso, né? Achei também muito interessante, e lembrando, né, que uma é uma cidade do século XV, ou seja, existe um paradigma, né, de saúde, né, que, enfim, norteia a construção dessa cidade, e uma outra que é do século XIX, que é um outro paradigma, né, já dentro da medicina preventiva. Depois eu vou passar para a professora Renata, Luciana, um texto, uma tese de doutorado defendida lá na USP, né, que se chama Modernizando a Ordem em Nome da Saúde, que ela vai falar justamente, né, dessa medicina preventiva que está surgindo aí no século XIX. Tá? Então, acho que pode ser clarear algumas questões aí, né? Porque como você está fazendo um estudo comparado, acho que isso tem que ser muito bem pontuado. E você mostrando as imagens, né, de Poços e de Caldas da Rainha, também é uma outra questão, um apontamento do George, né, de você olhar para esse espaço. E você percebe que em Caldas da Rainha tem o hospital e tem um imenso parque. Muito provavelmente aquilo era um horto botânico, tá? Porque o horto era o lugar onde esse hospital ia buscar a cura, né? Onde ia buscar os elementos ali para estar trazendo para o hospital. Muito possivelmente era isso. Assim como o jardim público, que a Shelda mostrou na pesquisa dela, que era um horto botânico para o Hospital Militar de São Paulo, que era ali nas proximidades, não chegou a ser executado, mas era essa função do horto botânico de São Paulo. Depois virou jardim público, vem dentro de uma outra proposta. Mas era dentro, né, dessa questão de estar sendo um lugar onde se colhia os materiais, as plantas, fazia as infusões para utilizar no hospital, mas muito interessante, eu acho que vai dar um trabalho bem bacana, então parabéns aí a Luciana e a Renata e ao outro professor também. É isso, Jorge, obrigada. Muito bom, Cris. Vamos Eu queria, eu posso... Vamos fazer a rodada de perguntas. Ah, tá. Vamos fazer a rodada de perguntas e depois a gente vai tá, joia, tá fazer bem. os comentários, seguindo a ordem também das apresentações. Mais alguém quer aqui? Não sei se alguém deixou anotado alguma coisa no chat. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Luciana, primeiro queria parabenizar todos os trabalhos da mesa, muito legal. E eu acho que eles estão se comunicando muito bem, né? E aí, especificamente para a Luciana, eu fiquei feliz de ver Poços de Caldas, porque eu sou aqui do sul de Minas, agora estou em Pouso Alegre, mas eu estudei em Poços, me formei na PUC de Poços de Caldas. Então, na hora que apareceu, eu já fiquei feliz. E aí, eu fiquei lembrando de algumas aulas que eu tive, e Poços foi uma das poucas cidades brasileiras que não tinha uma construção religiosa como a principal da cidade, né? Justamente por causa das questões das águas e da cura, que em algum momento chegou até a ser vista como uma cidade pagã, porque
não havia essa igreja principal. E aí eu gostei muito da colocação da Cristiana Campos, porque ali também a gente tem, ali próximo do Termas, a gente tem o Parque Dom Pedro, né? Eu não sei se seria a questão da botânica do parque, eu não sei se você aborda isso na sua pesquisa, mas ali era um lugar muito alagadiço, né, de muita água, então o parque ele vem justamente por causa disso. Eu não sei se ela tem uma relação com a botânica, mas eu achei super interessante, acho que é um ponto da pesquisa que pode ser abordado. E aí, a minha pergunta é que você mostrou as construções que a gente tem ali em Poços, e eu queria saber se na sua pesquisa você vai abordar a relação do surgimento dessas construções com a relação dela com esse traçado urbano que foi criado posteriormente, que depois a gente sabe que não vai seguir ali o trajeto das águas, né? É só essa pergunta que eu queria colocar. Eu acho que parabéns pelo trabalho, é muito interessante mesmo ver essas comparações. Mais alguma pergunta nessa primeira rodada? Já podemos fazer a rodada de comentários e respostas enquanto a gente pensa. Quem pode seguir na ordem das apresentações, né? Talvez fique melhor, né? O Luiz e a Milena querem comentar agora. Bom dia. Começar? Sim, Luiz, por favor. Pronto. Então, bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que participaram, né, aqui do evento. Foram um trabalho realmente muito interessantes. Agradeço também pelas considerações feitas e peço desculpas porque Milena ela teve que se ausentar agora, então eu vou falar representando o grupo que compôs o trabalho. Eu poderia compartilhar a tela novamente, justamente para mostrar o mapa melhor ampliado, dar um zoom, já respondendo as questões da professora Cristina. Pode, Luiz, pode sim. Tá bem, vou compartilhar aqui. Pronto. Em relação às considerações também do professor George, né, sobre essa dinâmica do Rio Grande do Norte junto com os outros estados, é uma coisa que a gente pretende também abranger na renovação do projeto de pesquisa, do grupo de pesquisa, né, para estudar melhor como ocorreu essas dinâmicas, não só do Rio Grande do Norte com os estados do Ceará e da Paraíba, mas partindo da perspectiva das estradas de ferro e das estradas carroçáveis que saiu dos outros estados para com o Rio Grande do Norte também. Então, investigar melhor essa dinâmica das relações das estradas a partir da perspectiva dos outros estados como centro. Então, sobre também as estradas carroçáveis, né, e as estradas de ferro, aqui dando um zoom, a gente pode perceber, aqui na legenda, as estradas de rodagem, ela compõe essa linha mais grossa, com a espessura mais grossa, essa linha vermelha, e as estradas carroçáveis construídas, elas são essa linha um pouco mais fina, no caso ela está mais aqui para a região do oeste mesmo, enquanto as de rodagem já estão aqui mais para o lado de Natal e aqui mais para o centro do estado. E as estradas de ferro, elas são divididas em duas aqui. Temos a de tráfego, que é essa linha com a pena contínua, essa linha preta, aqui que ela fica mais próximo do litoral mesmo, e as em construções, elas estão com a linha tracejada. Então, a de Mossoró, esse mapa aqui é do ano de 26 ou 27, só 26, dezembro de 1926. Então, ela partia aqui de Mossoró a São Sebastião. Posteriormente, no futuro, ela vai abranger a região do Alto Oeste, quando ela vai passar por Alexandria. Então, as disputas políticas também nessa região, elas eram muito marcadas em questão de influência política. A cidade de Pau dos Ferros, ela havia previsto para receber a estrada que vinha de Mossoró, só que, por questões políticas de diversos teores, ela não passa por Pau dos Ferros. Então, é uma coisa que eu sei que é idealizar, mas a gente fica se questionando como seria se tivesse acontecido na cidade de Pau dos Ferros para passar essa linha férrea por lá. As diferenças que teria sido para a região, né? E também aqui a gente vê essa disputa, como mencionou o professor Jorge,
de Mossoró com Natal. Já se cogitou que Mossoró fosse a capital do estado do Rio Grande do Norte. Então, nessa época aqui, era ainda mais presente essa disputa dos centros urbanos, Natal e Mossoró, uma vez que Mossoró, ela gostaria de também ter esse protagonismo político, né, na cidade. Então, as estradas de ferro, elas partiam de perspectivas diferentes. A que saía de Mossoró e a de Natal com finalidades diferentes, tanto pelas elites políticas que estavam presentes nessas regiões. E eu acho que, não sei se ficou alguma questão em aberto, mas se alguém quiser complementar alguma coisa, aqui pode ficar à vontade. Não, ok, Luiz, acho que é isso mesmo. Inclusive, você apontou aí que a Cris pediu. E outras questões são o trabalho à frente, né? Pronto, então, muito obrigado a todos e ficou aberto aqui a novas questões e também para compartilhar o conhecimento aqui com vocês em conjunto. Certo, Luiz. Passar para a Lívia agora comentar, né? Eu também quero compartilhar, que eu acho que talvez eu explique mais fácil. Estou compartilhando já? Sim. Eu dei um zoom aqui também, em um dos mapeamentos, para poder explicar melhor. Esse daqui é o tracejado da primeira linha férrea. Ele já fazia esse percurso, passava aqui pelo centro da cidade. Foi o primeiro, né? O primeiro planejamento. A alteração que ele teve, na sua maioria, foi que daqui ele veio mais para essa margem do município. E assim ele pôde acompanhar mais o curso do rio. E eles mudaram esse trajeto justamente para atingir mais as planícies, as áreas mais planas do município, porque Colatina é uma região muito montanhosa, né? Então, eles transferiram para as áreas mais planas e conseguiram atingir mais a área do curso do leito do rio, né? Porque ali são as áreas mais planas do município. E aqui ele teve uma pequena modificação no centro, essa área vermelha seria a área urbanizada, né? Ele teve uma pequena alteração, mas continuou passando aqui nessa área urbanizada. Foi um deslocamento de coisa de 500 metros, né? Então, foi pouco significativo. Onde teve a maior significância foi aqui. E eles buscaram a Estrada de Ferro Vitória Minas buscou esse relocamento para as áreas mais planas, justamente para que, porque eles foram atingindo novas tecnologias ao longo do tempo. E com as áreas mais planas, eles conseguiam atingir um menor percurso, né? Eles conseguiam que os trens fizessem esses percursos de forma mais rápida, porque eles demoravam para subir os morros, mesmo que pequenos, né? A Maria Fumaça tinha maior dificuldade. Então, fizeram esse relocamento. Já o terceiro deslocamento, ele continuou seguindo esse trecho aqui na área mais plana, só que ele veio margeando toda a área urbana da cidade, para depois continuar seguindo o curso do leito do Rio Doce. E ele fez esse margeamento porque a cidade estava crescendo, ficando muito consolidada. Então, já estava ficando complicado. Assim, já começou, como ela estava muito urbanizada, já começaram a ter muitas reclamações sobre o trem no centro da cidade, né? Causava desgastes às edificações já existentes, porque era tudo na beira da linha do trem. Tanto que onde o trem passava hoje se tornou a avenida principal do município de comércio, né? Então, assim, é uma rua estreita, passam dois carros de cada lado só.
Então, ele causava grandes danos à edificação existente. Por isso, teve esse relocamento para todas as para a margem urbana da cidade. E aí, o Jorge perguntou a influência se era uma via de mão dupla, né, da estrada de ferro com o município. A princípio, sim. Aonde foram implantadas as estações, aqui em Baunilha, por exemplo, devido à implantação das estradas de ferro por conta da ferrovia, se desenvolviam estes povoados, né? E quando a ferrovia foi deslocada, mesmo que não mudasse o percurso, como o caso do segundo para o primeiro, houve casos em que as estações foram desativadas, né? Então, isso influenciou nas transformações dessas comunidades. Poucas comunidades permaneceram, e são comunidades pequenas, outras comunidades desapareceram, né? Igual eu falei, o caso de Taboão aqui, por exemplo, com a transformação na década de 70, que teve essa nova transformação da ferrovia, Taboão foi eliminada, foi desativada e demolida, né? Em meados da década de 80. Então, na década de 90 já nem havia mais vestígios de povoado aqui. Por quê? A princípio, a ferrovia trabalhava muito com o transporte de madeira, né? Porque em Colatina eles faziam todo esse desmatamento para fazer esse transporte do madeiramento e depois eles utilizavam essas áreas que foram desmatadas para fazer a plantação de café. Então, Colatina teve um grande índice de produtor da agricultura cafeeira e também do transporte desse café. Além do café, outra atividade agropecuária que era muito forte no município era o cultivo de gado, né? Então, e além disso, né, além do transporte de mercadorias, a linha férrea também era muito utilizada para o transporte de pessoas, para a locomoção dessas pessoas. Então, quando a estação saía desses núcleos, diminuía muito esse incentivo comercial. E assim as pessoas acabavam buscando outras áreas, né, se dispersando para as áreas que pudessem proporcionar que houvesse maior proporcionavam maior desenvolvimento econômico para os seus negócios. O caso de Itapina, não sei se vocês conhecem, Itapina é um centro histórico aqui do município de Colatina, né? Ele é tombado pelo IPHAN. E Itapina, depois que, assim, até hoje a estação ainda é ativa, certo? Só que Itapina é uma vila bem pacata, bem simples. E nessa coleta das narrativas, os moradores falaram que, nossa, Itapina era assim, era trem passando o dia todo, gente chegando e gente saindo. O pessoal tinha um alto comércio aqui, muito movimentado. Hoje, se vocês visitarem o distrito de Itapina, tem muitos galpões, só que hoje eles estão todos fechados, né? A predominância lá são de residências, e os residentes, eles moram ali, mas trabalham em outras localidades. Tem uma escola apenas, uma igreja, uma padaria. É uma vida bem simples, só que, assim, já foi o auge, né? O polo comercial de Itapina já teve maior destaque até mesmo do que o centro comercial do município. E essas informações nós fomos tendo tudo ao longo das narrativas. E essas narrativas contribuíram para reafirmar e complementar os documentos históricos que nós encontramos. E elas atingiam essas minuciosidades, né? E assim foi possível identificar os sedimentos ferroviários, que foi comentado, igual eu comentei, pontes, galpões, galpões de armazenamento de café, né? Até identificamos casa de bomba que abastecia
as locomotivas a vapor, né, abastecia elas com água. Foram identificadas casas que eram destinadas aos ferroviários. É porque, assim, no trabalho, nesse artigo a gente não conseguiu acrescentar tudo, mas ao longo da pesquisa nós temos todas essas descrições. E essas casas de ferroviários, até hoje, as casas que não foram reformadas, elas permanecem com as identificações da Estrada de Ferro Vitória Minas. E os sedimentos de valor afetivo que foram identificados pelas narrativas é porque quando a gente sentava para conversar, como eu já expliquei as ferrovias, eu vou olhar para vocês, tá bom, gente? Acho que eu aí, quando a gente chegava para conversar com esses narradores, isso foi outra dificuldade. Meu Deus, como que eu vou achar essas pessoas que vivenciaram esses momentos? Então, nós começamos com uma rede, a gente ia nas comunidades, a gente conhecia uma pessoa, essa pessoa indicava outra, que indicava outra e indicava outra. Então, nós fizemos visita em todos esses distritos onde já houveram essas estações ativas, para ver se ainda existiam moradores que pudessem conversar com a gente. Nós encontramos senhores com 80 anos que quiseram contribuir, né? E foi muito legal, porque eles contavam a rotina, como que era a rotina daquela comunidade quando a estação ainda era ativa, a influência do trem, quando o trem saiu, como que aquela comunidade se transformou, como que foram as perdas, ajudaram a identificar esses elementos ferroviários, e apareciam muitos sedimentos de valor afetivo, porque eles contavam as histórias para chegar na ferrovia. Por exemplo, menina, eu ia muito lá no... Eu morava na comunidade tal, e essa comunidade... porque nós identificamos também trabalhadores ferroviários, né? E aí muitas histórias eram assim, eles moravam no interior, na comunidade, para chegar no centro da cidade, eles percorriam um caminho a pé, porque não passava do percurso da casa até o centro comercial, não passava a linha férrea, não tinha condições não tinha uma carroça, não tinha um cavalo, então eles iam a pé, e aí eles viam um trem. Mas eles viam um trem por quê? Porque eles iam até a missa, porque eles iam muitas vezes ao hospital, porque não era comum ir nesse centro urbano da cidade, só se precisasse de algum serviço mais específico. E como muitos moradores faziam esses comentários, tanto que a grande maioria desses sedimentos eram igrejas que eles frequentavam, era uma comunidade muito religiosa, né? O pessoal mais antigo, eles tinham muito o hábito de ir às missas todos os finais de semana, ou ia lá no centro comprar algum mantimento específico ou acompanhar alguém para essas questões de saúde. Então, como mais de quase, acho que 90% deles faziam esses comentários, que ia em algum lugar, então tinha este contato com o trem, nós optamos por mapear esses sedimentos também. E nós mapeamos porque eles também eram referentes ao ambiente construído, que era o âmbito do patrimônio territorial, o qual nós mapeamos. Acho que é isso. Não sei se passou alguma informação batida, se eu consegui atender as expectativas, mas estou aberta a novas perguntas também, tá bom, gente? Ótimo. Cris, Shelda. Então, Quando gente... você responde, isso, vai lá. A pergunta do Jorge sobre os agentes sociais. Dentre todos os documentos que a gente coletou junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, a gente fez esse trabalho de transcrição da paleografia, e aí nós conseguimos mapear os agentes sociais, o que me chamou mais atenção dentre esses documentos, eles eram datados, então nós colocamos de forma cronológica, e os documentos eles começaram justamente em abaixos assinados dos próprios moradores do Bom Retiro, em que
eles reclamavam desse isolamento do bairro que eu mostrei para vocês, que ficava entre os dois rios e a ferrovia. Então, eles pediam essa abertura do bairro com os demais bairros da cidade, como eu mostrei aos Campos da Luz, aos Campos Elíseos, a Santa Efigênia, etc. Nós também tivemos a presença dos imigrantes, né, que era muito constante no Bom Retiro a chegada deles, muito por conta também da proximidade com a ferrovia, a importância que aquilo teve dentro do urbanismo, tanto do Bom Retiro como da cidade mesmo, né? A gente teve a presença dos engenheiros fiscais, tanto da São Paulo Railway quanto da Sorocabana, que teve o senhor Adolfo Augusto Pinto, como eu comentei, que fez trabalhos como urbanista também. Nós tivemos uma comissão de engenheiros que foi feita pela própria província na época, em que eles estudaram e mapearam aquela área para que eles pudessem fazer esse desenvolvimento urbano. E aí a gente tinha o interesse da própria São Paulo Railway em cima disso tudo, né? Porque, como eu falei, eles tiveram que fazer aquela abertura da rua e, para isso, tiveram que pegar um espaço do terreno, tanto da São Paulo Railway quanto do Jardim Público. E aí a São Paulo Railway, para doar isso, não ia, né? Tinha, obviamente, os interesses dela, que ia ficar com a fachada para uma nova rua, que ia ganhar novos tributos, ia ganhar, nos nossos documentos até tinha, falando sobre uma troca de terrenos, porque a São Paulo Railway utilizava um terreno público, mas caso ela doasse, ela poderia ficar com esse terreno sem maiores... Não ia ser prejudicada. Então, obviamente, teve esses interesses. Quando aconteceu aquele acidente, a província ficou jogando para a São Paulo Railway, enquanto que a São Paulo Railway jogava para a província. Teve muita coisa acontecendo por conta desses agentes sociais. Pro, se você quiser complementar. Eu acho que o estupim mesmo foi o atropelamento da senhora, né, que estava, enfim, que foi uma coisa muito chocante, a máquina pegou ela em cheio, foi uma coisa, assim, muito ruim, né, e aquela coisa nebulosa, né, Jorge, porque a gente não estava no início do governo republicano e ainda muito definido qual a atribuição da Câmara, qual a atribuição do governo do Estado. E era um jogo de empurra, ora era a Câmara, ora era o governo, né? Até que com esse episódio vem o Prudente ainda estava no governo, ele fala, não, agora a gente vai resolver. Aí ele dá vazão aí para essa comissão da Câmara Municipal, está resolvendo a questão do arruamento, mas é uma loucura. Você projeta uma estação que dá de frente para o jardim e não tem arruamento para você sair. É assim, é muito legal essa pesquisa, a gente acabou achando umas coisas. O Bom Retiro é a sede da primeira hospedaria dos imigrantes, então ele cresce muito nesse período, né, Shelda? E tem um episódio, Jorge, que esse pessoal, esses carroceiros, eles vão com picareta, pá, e começam a derrubar o jardim, o muro do jardim. E aí da BO, da polícia, prende todo mundo. É, assim, um negócio... Eu jamais imaginei que fosse, mas é muito legal a gente ver, né, essas interações aí que acontecem, né, para que esse arruamento saia, de fato, do papel. Né? Não sei se te respondemos aí. Nossa, impressionante, muito bom. É legal ver esses episódios aparentemente pequenos, né, mas que revelam os disputas e processos mais amplos aí que estão se cruzando. Né? Impressionante isso. Luciana, né? Agora. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, os comentários aí, a sugestão da professora Cristina aí de uma bibliografia, sempre é muito bem-vinda, né, uma nova bibliografia aí que às vezes a gente não conhece. Eu quero colocar, assim, respondendo assim algumas questões que foram colocadas, né, não foi o caso da gente abordar isso no artigo, né, porque a gente selecionou um pequeno trecho
da tese, mas no nosso caso também a linha férrea também faz parte, né, de um meio, né, impulsionador, né, principalmente da circulação das pessoas, né, porque com a chegada da linha férrea, tanto em Caldas da Rainha quanto em Poços de Caldas, né, mudou completamente a configuração da cidade, porque né, facilitou a vinda, né, facilitava a vinda das pessoas, né, para poder usufruir, né, das duas instâncias. E engraçado que tanto aqui em Poços quanto em Portugal, elas chegaram mais ou menos na mesma época, por volta de 1886, tanto aqui quanto lá. E aqui a gente, né, aqui é uma extensão, né, o Ramal das Caldas é uma linha que vem da Companhia Mogiana, que vinha de Campinas, então aqui acabou por ser o ponto final, né, da linha. Então isso, né, trouxe bastante fluxo de pessoas, de saberes, de conhecimentos, né, para aqui, né, para Poços também, e para Caldas da Rainha também, porque faz parte da linha oeste. Uma outra questão, né, que foi colocada a respeito do horto, do parque, né, dessas questões, né, ligadas à saúde, né, no caso de Caldas da Rainha, eles têm, junto ainda do parque Dom Carlos I, eles ainda têm a mata da Rainha Leonor, que é uma mata ainda maior, que também tinha essa função, né, como vocês comentaram, né, de apoiar, né, essa parte botânica, essa parte, né, desses saberes aí medicinais, né? Então, isso também é interessante, porque a área, né, que envolve o parque lá é muito maior do que a gente tem aqui em Poços, né? No caso de Poços, é um parque um pouco menor, mas também as duas, né, tinham essa vertente de você proporcionar os passeios, né, junto do tratamento. Depois, uma outra particularidade, né, que Poços tem esse patrimônio laico, né, que não tinha a formação da cidade por causa da igreja, a igreja foi construída posteriormente, né, porque tinha a necessidade de se ter o patrimônio religioso, inclusive a igrejinha, né, que é o primeiro patrimônio de Poços, era a igreja, hoje é a igrejinha de Santo Antônio, mas inicial ela era o Bom Jesus da Cana Verde, que foi o primeiro patrimônio religioso da cidade, que é muito próximo ali da praça, mas nem está na praça principal. Fica escondidinha, então, né? Ela fica ali escondidinha numa rua de comércio, assim, esquecida no meio de outras edificações, mas ela é o primeiro patrimônio, né, de Poços. E no caso de Caldas da Rainha, eles têm junto, né, isso é uma coisa muito, muito linda, assim, né, de Caldas da Rainha, porque junto do Hospital Termal, nas costas dele tem uma igrejinha, que é a Nossa Senhora do Pópulo, que é praticamente o patrimônio mais antigo, né, original que tem em Caldas da Rainha, e inicialmente, porque o hospital também teve algumas modificações, algumas ampliações, no interior dele tem aquele núcleo primitivo, né, que deu origem à cidade, aos banhos, e depois ele foi crescendo, e numa versão anterior a essa que existe hoje, você tinha, né, dentro do hospital, você tinha as enfermarias, né, tinha a masculina e a feminina, e elas tinham umas portas que abriam para dentro da igreja. Então, a pessoa estava lá fazendo o tratamento, estava deitada, né, se curando, descansando, e aí eles abriam a porta e a pessoa conseguia escutar, né, o sermão da missa. Então, eles falavam que, além do tratamento físico, né, tinha o do espírito. E no caso de Poços não tem. Então, assim, são essas diferenças que vão acontecendo. E uma outra questão também, né, que foi colocada, é que, assim, Poços, né, domingo agora completou 150 anos, né, teve uma grande festa aqui para comemorar os 150 anos da cidade, e Caldas da Rainha tem 537, né, não dá para a gente comparar, né, todo o percurso histórico de Caldas da Rainha com Poços. Então, na tese, a gente fez um recorte, né, ali do final do século XIX, né, para poder, e do início do XX, aonde tinha as maiores transformações, né, onde alguns planos, alguns projetos foram implantados, e onde o urbanismo estava, né, se desenvolvendo mesmo, tanto no Brasil quanto na Europa, né, principalmente na Europa, mas aqui também. Então, a gente faz esse recorte, né, porque uma coisa, né, como a professora falou,
é o tratamento termal de 1500 e o que a gente tem hoje, que é ligado à cura, né, a prática, né, de saúde e bem-estar, né? Naquela época era outro foco, né? Então a gente faz esse recorte, né, de tempo para a gente aproximar, né, as modificações, as transformações que estavam ocorrendo nas duas instâncias, mas no mesmo período, né? E para poder aproximar um pouco mais, porque 500 anos não ia ser muito fácil para estudar, né? A gente faz essa abordagem, né, desse percurso histórico, mas a gente foca ali no final do século XIX, início do XX, que é onde tem, né, e principalmente aqui até a década de 40, né, que é quando Poços, né, atinge o seu auge, assim, com essa configuração que a gente tem hoje, e infelizmente, né, depois de 46, quando o jogo foi proibido no Brasil, né, Poços passou a também sofrer uma outra modificação e uma outra fonte de renda econômica, né? Teve que se reinventar. Então, não sei se eu consegui responder tudo. Eu posso fazer só um complemento? Claro. Bom, bom dia a todos, né? Rapidamente, eu queria dar os parabéns a todos que apresentaram trabalhos aqui hoje. O Enampar é fantástico, né? Para a gente ter esse panorama, né, de várias regiões do Brasil, o andamento dos estudos, né? Temos aí as afinidades temáticas, mas essa gama, né, variada de estudos é fantástico, né? Para a gente ver, né, trabalhos do Nordeste até aqui a região, né, de São Paulo e Sudeste, né? Enfim, eu queria agradecer as perguntas e só para complementar, acho que a pergunta do Jorge Dantas ficou um pouco aqui sem resposta ainda, sobre a questão da inserção de Poços e Caldas da Rainha nessas redes contemporâneas ligadas ao turismo, né? E assim, isso eu queria destacar porque, na verdade, é uma das justificativas do trabalho da Luciana, porque houve um acordo entre estas duas cidades, né? Um acordo de irmandade entre estas duas cidades e a inserção de Poços de Caldas numa rede internacional, né? É a única cidade brasileira que compõe uma rede europeia, né, de cidades hidrotermais, né? E isso foi graças a enfim, a gestão recente, né, da cidade. Depois a Luciana pode até complementar um pouco isso, né? E o papel também do professor Jorge Mangorinha, que é muito ativo nessa rede na Europa, no sentido de estabelecer essas conexões. Então, sim, hoje, essas instâncias hidrotermais, embora a gente tenha aí outras perspectivas de tratamento de saúde, não é? Elas estão focando nesse turismo do bem-estar, não é? Essa ideia dos spas, enfim, da qualidade de vida, não é? E estas redes, portanto, de turismo que envolvem essas cidades, tem se estruturado em função disso, né? Então, essa é um dado importante que justifica, inclusive, a eleição destas duas cidades para efeitos comparativos também, né? Porque por que escolher Caldas da Rainha e comparar com Poços de Caldas, né? De onde saiu essa ideia, né? É justamente deste acordo de irmandade e da inserção de Poços de Caldas nessa rede internacional via, né, o convite de Caldas da Rainha, que existe uma conexão de antigos profissionais portugueses que atuaram em Poços e que, inclusive, foi um pedreiro, né, originário de Caldas. Foi um mestre de Portugal que Isso. tinha essa experiência com as águas termais e foi ele, né, que conseguiu fazer a elevação das águas, né, da primeira nascente termal, né, para que começasse a funcionar bem, né, a utilização dessas águas. Então, a base, né, o início da minha tese, ela parte desse acordo de irmandade que foi assinado, aqui a gente fala irmandade, Portugal eles chamam de geminação, né, que foi assinado em 2001, então já tem, né, 21 anos que esse acordo foi firmado, né, de irmandade entre as cidades, e aí a minha tese, ela parte, né, desse acordo, e aí a gente foi buscar, né, todos esses elementos, todas essas
coisas que se aproximavam, que se diferenciam, né, para poder compor aí o trabalho. Fica aí, logo, em breve, né, a gente está finalizando, está defendendo a tese, e aí vocês vão conseguir, né, ter um pouco mais de informação. Aqui foi só, assim, uma pitadinha, assim, de uma partezinha do É um trabalho. perfume do trabalho, né? Só um cheirinho. E viu, O Cristina, eu professor quero também que está depois mandando eu- mensagem aqui, né, agradecendo, né, de poder estar podendo participar, mesmo que assim nessa versão assim meio estranha, mas ele conseguiu participar aqui e escutar, né, e ver um pouco das apresentações também. Ele agradece a Cristina, depois você participação. me passa por e-mail, não sei, mensagem, a referência bibliográfica. Fiquei muito interessada aí na tese que você comentou. Muito obrigada, viu? Parabéns aí a todas as apresentações, né? Foi muito bom, né, ver um pouquinho de cada lado aí do Brasil e que algumas coisas a gente está sempre conectado, né? Muito bom. Dantas, Jorge, acho que você está mutado. Você tá mutado. sem microfone. Perdão. Damos parabéns a todos, parabéns a todas, e agradecer aqui a equipe técnica, a Jasmine. A sessão foi ótima, muito, muito bom, muito produtivo mesmo. E seguimos, né? Seguimos aí na parte, aí, como a professora Renata lembrou, esse painel das pesquisas, extremamente rico, do que estamos produzindo aqui no Brasil, né? Então, tá. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigada, pessoal.